Amanda destruindo nosso começo. Mas muito bem, começamos o Calcast já com a introdução de Amanda. Amanda está aqui com uma audiência. Nossa plateia ao vivo. Dá oi pra gente, Amanda. Oi, gente. Isso. Bom, gente. Fazendo making off. Ela tá fazendo um making off da gente aqui. A mídia social, enquanto estamos aqui gravando mais um episódio, sejam muito que bem-vindos ao Caoscast. Primeiro a gente já quer te pedir desculpas, porque se vocês escutarem algum barulho no fundo, é porque a gente tá com 2 ventiladores ligados, tá um calor do caralho aqui em Lisboa. Gente, 40 graus não tá fácil. Vim aqui, de transporte público, humilde como sempre. Claro. E, olha, gente... Não recebendo salário ainda no mês. Ai, gente, o pagamento ainda tá pra cair. Quando cair, gente, saibam que eu só vou andar de carro. Não tem como andar na rua com esse calor. E trazer coquinha zero também pra nossa... Nossa, faltou tanto. Alô, dona Coca-Cola, faz aquele patrocínio pra gente, por favor. A gente não conseguiu nem o Carrizo ainda pra nos patrocinar com as intervenções deles. Ai, a Carrizo podia também dar aquele fortalecimento ou ligar o ar-condicionado, né, na hora de tá transportando a gente. Poxa, mau calor. Uhum. Bom, então, a gente tinha gravado já os 3 episódios já. A gente deu um tempinho porque a gente gravou tudo junto e agora estamos voltando a gravar os episódios pra vocês. Sempre nos domingos, para postar na segunda-feira. Uhum. E como é que foi esse meio tempo? Porque a gente ficou 2 semanas sem gravar, né? Eu acho que foi um tempo maravilhoso, assim, eu tava enjoado de ver sua cara. Tô brincando. É justamente por isso que a gente tem que gravar muito ao mesmo tempo, pra gente dar um tempo pra gente ter assunto. Sim, um com o outro. Né, aquela fofoca. Eu já cheguei aqui já batendo aquele bom papo. Aquela fofoca, falar mal das pessoas, contar. Pedindo tabaco pra Amanda. Ai, gente, tá na hora, né? Aquele fortalecimento, aquela amizade que se fortalece. E alguns apontamentos também. Porque eu ando colocando algumas perguntinhas lá no Spotify, caso as pessoas venham nossos enquete, episódios. Né? Isso. Perguntar para as pessoas se elas estão gostando. Eu coloquei numa enquete, acho que uma das opções era se a gente precisava comprar um microfone novo. E a resposta é sim. Sim. A resposta só é sim. A gente vai ver, talvez no mês que vem, quando eu receber meu salário também. Vem aí um microfone novo. Eu vou tentar comprar daqueles da JBL. Porque olha, JBL, manda mimos. Exato. Ainda mais, eu não quero dar o meu momento também fake news, mas é porque a JBL é muito famosa lá no Brasil. Aqui também, eu acho. Também, eu sempre pensei que... carinha, eu acho ela muito cara aqui em Portugal. Eu sempre pensei que JBL era uma marca brasileira. Acho que não é, né? Jamais. Não. Bom, gente, eu queria primeiramente só agradecer quem está ouvindo, quem está engajando. Recebi muitas perguntinhas, muitos apontamentos, muitos fortalecimentos, compartilhamentos. Gente, muito obrigado a todo mundo que está ouvindo desde já. Peço que deem aí a opinião de vocês, o que vocês estão achando, o que vocês querem ouvir da gente, temas. Tem lá, todo episódio que a gente posta tem um post oficial lá no nosso Instagram, que é o Caoscast Pod. Caoscast Pod. Exatamente. Então, comentem lá o que vocês estão achando, dão aquele like, compartilhamento, não esqueçam de nos marcar nas redes sociais. E, bom, queria dizer também, nossa, o episódio passado só teve fake news da minha parte, e saibam que vai ter mais. Não, porque eu já instaurei um momento aqui no podcast que é de refutação de Leone. Todo episódio, se eu lançar ali uma informação que veio do Twitter e não for verídica, sabe que no próximo episódio a gente conserta. Mas se não, a gente finge que é um surto coletivo e tá tudo bem. Bom, a gente veio hoje nesse episódio, eu queria falar sobre Heartstopper, uma série produzida pela Netflix. E bom, eu amarrei o Bruno numa cadeira, amarrei os braços e liguei a TV e falei, assista. Foi quase. Eu tinha muita resistência de ver essa série. Sério? Assim, não sei se tu já chegou a ver anime BL, Boys Love. Graças a Deus, não. Porque não é tão bom. Mas eu sou hater de anime, gente. Que vocês que me perdoem.
A Marina chegando aqui. Tô dando Hoje play. temos audiência aqui no podcast. Audiência. Dá oi, Marina. Oi. Olha essa vozinha. Plateia ao vivo, gente. Olha que privilégio. Mas enfim, tem um ramo, um nicho nos animes que é Boys Love, que é justamente uma história de anime focada em relacionamento entre meninos. Chique. Às vezes não é muito explícito, tipo, não há beijo, mas há Afeto. afeto e há meio que a história em volta de dois personagens masculinos, tipo, sabe, se relacionando e descobrindo até, mas japonês, a coisa japonesa, às vezes ainda é muito Eu acho que é bem conservador, nichado ainda. mas né? tem umas obras que são belíssimas. Eu vou... Number 6, Given, são animes muito bons. Eu recomendo. Um também. dia Tu vai eu vou amar, tentar- tu vai amar Given. Eu vou me esforçar muito pra ver. Não é um estilo de conteúdo que eu consumo. Mas posso tentar, né, gente? A vida tá por aí. Bom, eu concluí ontem a segunda temporada de Heartstopper. Eu só vi a primeira. Tu chegou a concluir? Eu vi toda a primeira. Caramba! Eu vi toda a primeira. Em um dia. Eu fiz assim também quando lançou. E caramba, que série maravilhosa. Bom, gente, temos aí os personagens principais, mas eu não vou mentir, eles não são meus favoritos. Mas é muito intrigante, muito gostoso de assistir. Tava comentando agora de pouco sobre... Na minha época, eu não sou uma pessoa muito velha, né, obviamente. Na tua época, 2 anos atrás. Ai, que ódio. Não, não é assim. Mas quando eu era mais nova, assim, eu tava me descobrindo uma pessoa queer. Eu não tinha muita referência e filmes, enfim, ou séries que remetiam um relacionamento homoafetivo, enfim, em relações queers em geral. E, tipo, que não acabassem em algum tipo de tragédia. Eu sei que algum desses retratam parte da história no passado, mas eu lembro... Alguns exemplos? Olha, eu posso citar vários filmes que eu já assisti. Vamos lá. Bom, o primeiro filme eu acho que eu assisti que tinha ali uma relação homoafetiva era O Segredo da Montanha, Brokeback Mountain. Muito lindo esse Sim. filme. Triste. E eu lembro que na época, tipo... Eu não tinha ideia do que ia acontecer no filme. Foi bem tiro no escuro. Eu pensei que era só sobre sexo na montanha sem lubrificante. Não, é pior, é pior. Mas, tipo, foi o primeiro contato e eu não sei se eu posso dar spoiler, mas acho que sim, porque é um filme muito antigo. E se não assistiu, passe pra ver. É antigo. Amigo. É de 2000 e pouco. Não, imagine, eu acho que não. É de 2000 e pouco. Enfim, é um filme, pra mim, assim, bem antigo, assim, com uma temática e uma estética muito bonita. Mas, olha, pra mim foi um soco na barriga, assim, o jeito que termina o filme. Lembro que assisti de madrugada, escondido da minha família, assim, e eu chorando em silêncio. Eu morava numa casa muito pequena, então qualquer coisa a galera ia falar, silêncio, vai dormir, alguma coisa assim. E eu ali, ó, chorando, me acabando de chorar. E, nossa, pra mim era muito assustador saber que, tipo, tinha esses perigos, obviamente, desde pequeno, né? A gente sofre violências e tudo mais, e às vezes a gente nem compreende muito bem o motivo disso. E quando eu assisti e vi o final, assim, como terminou, eu fiquei devastada, assim, tipo, chorei, assim, de desidratar. E, bom, tem outros filmes. E eu acho que se eu me lembro do Brokeback Mountain, no final, dá a entender que ele foi espancado, mas ao mesmo tempo também dá pra Falaram entender que foi talvez um acidente, disseram né? Então que ele fica foi- esse final aberto, né? Sim, disseram que, tipo, ele foi trocar o pneu do carro Uhum. e o pneu explodiu na cara dele. A primeira vez que eu assisti, eu era muito novo pra entender. E eu realmente achei que tinha sido um acidente mesmo. Bom, gente, como Começou. sempre, começou Caio passando aqui. Enfim.
Ele morre, né? Uma das pessoas, não me recordo. É de 2005 esse filme. Eu falei, não é tão... É que Pra mim, a diferença de idades aqui que- é gritante. sim, As gerações. eu sou de 2002, né? Em 2005 eu tava com 12 anos. Mas tu chegou a assistir esse filme no lançamento? Aham, sim. Sério? Eu vi com 12 anos. E como foi pra você essa experiência? Eu já tava vendo outros filmes na época, porque eu não sei, eu era uma criança estranha, sabe? Eu tinha telecine na minha televisão, então eu via tudo e às vezes eu me deparava com esses filmes mais fora da curva, sabe? Eu me lembro que o primeiro filme que me impactou realmente era Queer. Não chegava, tipo, era LGBT, mas ia mais além, que era Queer, era Transamérica. Nunca ouvi dizer. Papo reto. Transamérica é sobre uma mulher trans que teve um filho quando ela não tinha transicionado ainda, só que pra ela viver como ela queria, ela meio que... Na verdade, ela não sabia que ela tinha esse filho. Ela tinha se relacionado com uma mulher na época que ela não tinha transicionado, acho que na época do colégio ou da faculdade. Sim. A mulher engravidou, só que ela não tinha falado nada pra mulher. É a Brie o nome dela, a protagonista. E aí a Brie descobre que ela, na verdade, ela tá fazendo o tratamento pra fazer a cirurgia de designação de gênero. E a psicóloga dela a psiquiatra disse que pra ela viver como ela quer, ela, na verdade, tem que encerrar todos os nós que estão soltos dessa outra vida dela. E ela descobre realmente desse filho. E aí ela vai procurar esse filho. Caramba. É muito triste, mas é muito engraçado. E foi o primeiro contato, porque eu como uma pessoa gay, eu já me entendia gay há muito tempo. Desde criança, sabe? Só que eu não conseguia colocar todas as palavras pra caracterizar, sabe? Mas foi o primeiro filme que me fez ver uma realidade além da minha, sabe? Que sim, tem pessoas gays, mas tem pessoas trans também, sabe? É importante lembrar, né, que na nossa luta sempre foram as mulheres, pessoas trans em geral, que sempre estiveram à frente, sempre estão à frente, dando a cara, resistindo, lutando pelos direitos, sempre muita gratidão a todas essas pessoas que estão na linha de frente, nos defendendo e resistindo a esse mundo tão péssimo que é esse que a gente vive. Mas vamos fazer uma coisa leve, né? Não, eu vou começar. Vamos começar pela parte mais. Sim. Vou chegar ali pelo Quero descrever do que se trata a série. O enredo. Sim, eu vou chegar lá. Tá. Bom, okay. Eu assisti, quando mais novo, muitos filmes que sempre terminavam entre morte ou alguma doença terminal, ou enfim, a batalha pela sobrevivência com pessoas com HIV. E, enfim, pra mim, eu cresci sempre com muito medo, sabe? Eu não tinha muitas referências sobre um relacionamento homoafetivo ou queer em geral. Eu não tinha esse conhecimento. Sempre tudo que eu consumi quando mais novo sempre era tratado como uma tragédia, com medo, sempre alerta, sabe? E pra mim, por muito tempo, eu tinha muita culpa, muito medo, não queria isso pra mim. Pra mim era muito triste pensar, tipo assim, que eu era o Caio passando, obrigado 742. E era muito delicado, sabe? Até eu criar ali uma base de apoio com meus amigos no ensino médio, que também eram pessoas LGBTs. E a gente conversar sobre, estudar, procurar conhecer outras pessoas mais velhas na nossa cidade. Tenho na minha cidade uma pessoa que eu gosto muito, que é a Lorelai Fox. Ela não é antiga. Ela é da tua cidade? Sim, é lá de Sorocaba. Adoro ela. E eu lembro de já ter mandado mensagem pra ela, assim, e perguntar como que era essa vivência. Conheci ela pessoalmente. E a gente já foi até pra balada junto lá na EDUB. Tenho até fotos, gente, se quiser. Posso mostrar, Vamos postar no podcast. Vou postar no stories do podcast. Eu era menor de idade nessa época ainda.
ia pra balada com RG falso e tudo mais. Meu pai. Vivi em velhos tempos, que não são tão velhos. Não. Bom, então, e pra mim, acho que Lorelai, assim, foi uma pessoa que acabou me mostrando que existia uma possibilidade de existência. Eu não tinha conhecido ainda uma pessoa com mais de 30 anos ou com 30 anos LGBT na minha bolha. Eu vim, né, de uma cidade que não é tão pequena, mas ainda é interior. E de onde eu cresci numa família religiosa, então eu não tive muito esse acesso. Todo tipo de pessoas que eu conhecia viviam num segredo, num sigilo, né? Eu me assumi muito cedo. Inclusive, acho que eu posso contar aqui. Eu lembro que com 15 anos, obviamente, minha família já sabia, já tinha tido alguns outros episódios. Mas eu lembro que com 15 anos, assim, eu tinha uma amiga chamada Lúcia. Lúcia, se estiver ouvindo, te amo. Saudade, viu, gata? Amiga do podcast. Ai, juro, é um tudo. A gente se conheceu porque eu tinha uma lanchonete e ela morava, né, na frente, numa casa. E, enfim, a gente tinha ali um crush. E acabou que a gente virou muito friends, assim. E eu lembro que eu falei assim, é meu aniversário de 15 anos. Falei, vou criar esse grupo. Aí eu criei um grupo chamado Armário. Criei um grupo chamado Armário, adicionei essa minha amiga Lúcia como testemunha, porque qualquer coisa a gente podia falar que era um trote, alguma coisa assim. Porque eu não sabia como que ia ser a relação com a minha família, eu não sabia como que minha mãe ia reagir sobre. E aí eu criei um grupo chamado Armário, coloquei uma imagem assim que era um armário, e com uma bandeira LGBT, e adicionei a minha mãe. Aí eu só mandei assim na mensagem no grupo. Espero que você tenha entendido. RS. E aí eu saí do grupo. Eu só saí do grupo e tipo. E eu, desesperado, comecei a chorar. Minha mãe não tava em casa, então pra mim foi muito fácil fazer isso. Simbólico também. Sim. Uma metáfora. E espero que você tenha entendido e sair do grupo. E aí, tipo assim, eu mandando mensagem pra Lúcia, eu falei, e aí? Minha mãe mandou alguma coisa? Qual foi a reação? Tipo, ó, só tá marcando aqui que visualizou, mas não respondeu, porque você não tá no grupo, né? Aí eu lembro que minha mãe chegou em casa, tinha acabado de voltar do mercado. Ela só falou assim, eu comprei bolacha e Danone, você quer? Tipo, como se nada tivesse acontecido, porque eu acho que minha mãe sempre soube, enfim, que eu era uma pessoa LGBT, então, tipo assim... então... Não teve ela conversa, já sabia, tipo... Já tinha tido alguns episódios, mas nada... Obrigado pelo anúncio que eu já sabia. Foi mais ou menos assim. Assim, obviamente, eu acredito que foi um choque, mas, enfim. E continuou a mesma coisa, nada mudou, a gente nunca tinha tocado no assunto, até eu fazer ali uns 16 anos, que aí apresentei um amigo de ensino médio, trouxe lá em casa pra dormir, enfim, aí, obviamente, ela só chegou em mim e falou assim, olha, não quero vocês dormindo na mesma cama. Aí eu falei, tudo bem. Aí eu já entendi que ela já tinha aceitado, entendido, mas até aquele momento tinha passado um ano. Mas enfim, eu lembro que pra mim era um grande medo, assim. Mas felizmente hoje eu sou uma pessoa muito acolhida pela minha família. Minha família mesmo não compreendendo muitas coisas e tudo mais. E sempre estão tentando me fazer me sentir mais confortável, mostrando que apoiam. Hoje essa semana, né, tá rolando um evento tenebroso aqui na minha cidade, que é a Jornada Mundial da Juventude, alguma coisa. Que é a vinda do Papa, na verdade. Sim, o Papa esteve na minha rua já, fez uma visita no meu bairro. Que bom que eu não tava. Mas enfim. Minha família sempre está demonstrando apoio. Hoje mesmo, eu e minha mãe, a gente teve uma boa conversa sobre religião e pessoas LGBTs. Minha mãe se provou uma pessoa aliada. Enfim, tudo certo por aqui. E falando sobre a Headstopper, é muito doido, assim. Eu fico muito feliz de saber que atualmente existem séries e filmes, enfim, que não tratam somente a nossa comunidade queer, somente com um lado triste,
com um lado sem percepção e, sabe, sentir que o futuro é incerto, sabe? Atualmente a gente conhece em artistas, pessoas com carreiras. E na minha época eu não conhecia, não tinha conhecimento sobre pessoas que podiam ser bem-sucedidas na vida, podiam ter algum tipo de afeto, sabe? E assistir pra mim Heartstopper, pra mim foi tipo muitas lágrimas, muitos brilhinhos assim saindo do olho. E eu fiquei muito assim, muito feliz, real. Eu não conhecia antes. Sei que tem os livros e pra mim ter, né, uma série com uma pessoa que é gay, uma pessoa que é bissexual, uma menina trans, né, uma pessoa sexual, Um casal lésbico. sim, pra mim é muito legal poder ver que essa nova geração terá esse tipo de conteúdo com uma forma leve, uma abordagem mais bonita, mais tranquila, sem trazer totalmente um caos, uma insegurança, enfim, um medo. Obviamente, né, não dá pra trazer somente brilhos e brilhos, porque a vida real a gente sabe que a gente existir ainda, a gente corre muito perigo. Infelizmente, em muitos lugares a gente ainda não somos aceitos, nem nada do tipo, mas melhorou muito do que há 10 anos atrás. Sinto que a gente avançou muito. E, caramba, que série incrível. Eu acho que eu posso perguntar pra você, Bruno, que assistiu pela primeira vez. Como foi essa experiência pra você? Então, eu já tinha escutado da série, e eu tinha visto também a repercussão dela. Enfim, No ano passado? no ano passado, porque ganhou muitos fãs e tal, e como os fãs lidaram com a série, como os fãs lidaram até com algumas outras questões, como os atores, repercussão, falar mal das aparências ou endeusar certas pessoas ali e não entender realmente o objetivo da série, me deu um pouco de receio de ver. Até porque a Netflix, ela coloca muita coisa lá que eu não gosto, que eu acho vazia. Tu não que é eu tão acho, fã da Netflix. Eu não sou muito fã da Netflix, mas... Ok, sobre o Heartstopper. É sobre um relacionamento do Charlie e o Nick. E em volta disso, eles estão ainda no ensino médio, lá nos Estados Unidos. Acho que eles têm 14, no Canadá? 16 anos. Não, é na Inglaterra. É na Inglaterra, é verdade. Eu já não me recordo onde. Pra mim, eu acho que era o Canadá, pelo fato de que eu assisti dublado, então eu não posso... Como assim? Tu perdeu metade da história. Não, é que pra mim, eu acho que vim aqui pra enaltecer dubladores no Brasil. Aqui em Portugal é escassez a quantidade de dublagem. Só existe dublagem... Que bom! Só existe dublagem em desenhos infantis. E às vezes eu agradeço por não ter dublagem, porque eu não gosto muito. Mas, enfim. E aí se passa é um colégio britânico, eles são britânicos. E Charlie é uma pessoa que sofreu muito bullying. Um ano antes dos eventos que tá passando a primeira temporada. Ele se tornou uma pessoa muito autodepreciativa. Eu sei muito bem como é que é, Charlie. E quando ele começa a se relacionar com alguém, é basicamente ele achar que tá incomodando a pessoa, ele tá sempre pedindo desculpas. Ele tem muitos traumas, né? No primeiro episódio já começa com o Charlie. Acho que eu já posso dar esse spoiler, eu acho, do primeiro episódio, pelo fato que já saiu a segunda temporada, mas se você não assistiu... A gente vai tentar dar o menos spoiler possível, só falar coisas que são de introdutórias. Contextualizar, né? Charlie tem ali um relacionamento, vamos dizer assim, com uma pessoa. E essa pessoa, obviamente, não se assumiu, não sabe bem o que é da vida e trata o Charlie de uma forma muito abusiva, muito tóxica. Enfim, eu como uma pessoa que
passei pelo ensino médio, obviamente passei por situações muito parecidas mais de uma vez, então consigo compreender o que Charlie viveu, né, nesse primeiro episódio. E é muito legal ver que o Charlie, depois de sair desse relacionamento, ele consegue dar, de certa forma, uma volta por cima. Ele entra de início numa friend zone, vamos dizer assim, né? Porque eu acho que ele gostava já primeiro do Nick do que... Não, eu acho que, na verdade, começa o amor platônico. Porque não é friendzone, porque nenhum deles se coloca... desde o começo, desde quando eles estão tendo as primeiras interações, eles já veem que tem alguma coisa diferente ali. Eles têm muita química, eu vou dizer. Desde o primeiro episódio eu falo, gente, muito fofinhos. E acho que friendzone envolve um não querer. Querer ser seu amigo. Sim. Sendo que os dois, desde o começo, tipo... Ok, tem uma coisa diferente aqui, que é isso? Bota fé. Mas é muito bonitinho, é tão natural. Eu acho que é importante ter abordagens com filmes, com séries, de forma natural sobre, né, relações em geral. Acho muito fofo a forma que tudo é abordado. Eu acho incrível. Tem um professor que é um homem gay e que desde o ano passado, quando o Charlie sofria bullying, ele era ali uma pessoa que dava o suporte, acolhia ele numa sala de arte, enfim. É uma série muito... Tanto que quando ele senta ali naquele cantinho, são raízes que saem dos pés deles. É muito linda. Cinematograficamente, até a adesão daqueles filtros meios de TikTok, de Instagram, que é as coisas meio, as folhinhas sim, coloridas. É muito bem colocado, porque representa o sentimento dos personagens. Sim, quando eles estão se encostando e começa a sair umas faíscas, eu acho muito específico. Eu acho que é uma identidade visual muito incrível. E, caramba, é uma série muito legal. Obviamente, tem personagens que eu gosto mais do que o Nick e o Charlie. Nada contra, eu gosto deles, mas eu acho que atualmente já existe muito protagonismo entre casais homoafetivos, né, e homens gays. E pra mim é muito legal, né, tem um personagem que eu gosto muito, que nessa segunda temporada ele consegue entender, porque ele tá num grupo de amizade onde todo mundo meio que é um casal. E ele sempre é o Isaac? Sim, ele sempre tá com um livro na mão. Toda vez que tá tendo uma festa, ele acaba indo embora ou não socializa com as pessoas. Nessa segunda temporada ele faz uma amizade com uma pessoa assim, e que ele gosta, só que essa pessoa tem um olhar, enfim, um afeto muito diferente, e numa exposição assim ele encontra uma pessoa que também é uma pessoa sexual romântica, e ele escuta isso pela primeira vez e tipo começa a sair assim vários efeitos visuais assim, que ele entendeu que não tem nada de errado com ele. Acho que eu não tinha conhecido ainda alguma série atual que retratasse isso, e achei muito legal retratar isso de uma forma muito natural. Temos também Tal e... El. Sim, que pra mim eu acho que são meus personagens favoritos. Eu acho, assim, Eu adoro a El. El é perfeita. E o Tower tem uma coisa muito boa. Eu não gosto dele. Eu adoro ele. Eu não gosto dele. Eu gostei mais dele na segunda temporada. Na primeira temporada, eu gosto de personagens que parecem reais. Ele parece um adolescente. Eu acho que ele parece um adolescente, adolescente. Com uma inseguranças tão grandes que ele explode, que ele desconta nos amigos. Às vezes ele não consegue entender dele ser tão rigoroso com os amigos ou querer proteger tanto o Charlie, que às vezes o Charlie pode evitar de contar coisas pra eles porque ele vai ser julgado. Sim, ele vai reagir de uma forma não positiva. Ele parece real ali pra mim. Ele pra mim é de o todos mais real os personagens, ali. Acho que sim. Ele e o Charlie. Eu acho que Tal e Charlie, porque, querendo ou não, os outros personagens eu acho que são muito maduros pra faixa etária. É muito higienizado.
Sim, eles sempre estão ali num abraço, sabe? É. Eu, pelo menos, não sei se foi pela forma que eu fui criado. Eu, por muito tempo, eu não soube demonstrar meu afeto, né? Agora, eu acho que agora que eu cresci, que eu consigo mais ser uma pessoa mais espontânea, abraçar meus amigos assim, sem pensar. Na minha época, a gente só ficava, né, eu e meu grupinho de amizade no ensino médio. A gente nem sempre se abraçava. Era só na entrada e saída, e às vezes a gente queria só se abraçar o tempo todo, e às vezes a gente não conseguia, sabe? Não, alguém vai estar vendo. Não. Não, a gente tem que parecer cool. Ai, sim, a gente, meu grupo de amizade no ensino médio era mega descolado. Ai, muito. A gente era muito chique, muito chique. Muito chique. Era, tipo, o único grupo, assim, do ensino médio, assim, LGBT assumidos, assim, então, tipo, toda social a gente tava se pegando no meio da festa e todo mundo achava que todo mundo namorava todo mundo. A gente tinha ali, era quase um trisal, né? Eu, meu melhor amigo e uma outra melhor amiga, a gente tinha uma paixão muito grande um pelo outro e às vezes a gente até brigava, porque às vezes a gente queria ficar com essa pessoa, uma outra pessoa também queria ficar, e às vezes essa pessoa não queria ficar com um ou com outro. Enfim. Manda a proposta pra Netflix, vamos fazer um programa disso. Vamos, dona Netflix, e vou fazer escalar um alguém de roteiro. 30 anos pra fazer. Vai ser as você. pessoas. Vai ser você, bobinho. Você vai fazer o personagem. Eu ainda não tenho 30 anos, tá? Faltam Ah. alguns dias. Falta Faltam tão alguns pouco, mas tão pouco. Boto fé. Mas há uma coisa que me pegou nessa série, narrativamente é muito bem construído, é muito engraçado, tem momentos muito introspectivos e tal, mas adolescente que não bebe, que bebe milkshake, Ai, mas eu vou. adolescente que fala sobre os sentimentos, com uma dicção e uma elaboração de fala tão de se entender. Gente, Eu vou defender. adolescente é tu peidar no meio da sala e não falar pra ninguém. Gente, eu vou Com base nas defender. Eu pessoas. li uma matéria e não, gente, não é TikTok, tão pouco Twitter. Dessa vez não é fake news. Mas eu tava lendo uma matéria até porque tava conversando com a minha família sobre que essa nova geração é muito doida, assim, porque eu mesmo cresci assistindo Skins, Gossip Girl. Então, pra mim, assim, o auge da vida, da popularidade, era você fazer merda, beber, ficar, se passar muito, fazer coisas que não são saudáveis de jeito nenhum, porque isso é divertido, isso é viver. E eu acho que essa nova geração já entendeu que não é bacana ficar inconsciente, não é bacana você estar numa festa e vomitar em alguém, não é bacana, às vezes, você ter relações sexuais num momento impróprio ou tão precoce igual a nossa geração antiga teve, de que tinha que perder a virgindade muito cedo, porque se você fosse virgem no ensino médio ainda você era piada, pelo menos na minha turma de escola. As pessoas que não tinham relações sexuais eram, tipo, alvo de piada, sabe? Sendo que isso não tem data, não tem especificação. Acho que foi muito legal no Restopper, na segunda temporada, abordarem isso de, tipo, as pessoas, 2 personagens, não vou dizer quem pra não dar spoiler, de Deus. mas estão ali, sabe, foram viajar, foram pra Paris, e acaba que eles têm que dividir a cama e, tipo, eles falam, tipo, eu quero dormir abraçado contigo, mas é só isso, só quero te beijar. Não tô pronto pra isso, nem nada. Eu acho isso muito legal, porque parece, pelo menos pela minha percepção da minha época, com as pessoas que eu convivia no ensino médio, era algo muito errado. E muita gente acaba que vai nesse impulso, nessa influência, e acaba que não é uma coisa muito legal. Então eu acho que essa nova geração já tá tendo uma noção muito maior do que a gente teve, do que é uma coisa legal, saudável pro corpo. Obviamente que o milkshake não é uma coisa tão saudável. Mas, obviamente, não é ingerir isso, drogas... É irreal. É irreal. A minha questão é 6 adolescentezinhos se juntando num triple date e tomando milkshake. Eu acho que
talvez seja uma mensagem Eu espero, de influência, talvez, assim, pra eu próxima espero que geração. sim, porque realmente consumir álcool, consumir drogas não é bom, realmente sim, não é, sabe? Mas milkshake colorido, Sabor chiclete mas com que gosto porra, babalu. mas que porra, sabe? Ah, eu acho legal. Obviamente, eu acho que eu tô na minha era mais clean, apesar de beber todo final de semana. Aham. Mas eu lembro que quando eu era adolescente, eu bebia até pra ir pra escola. Bebia na escola. Eu realmente eu vivi umas séries muito perturbadas, É assim. skins. Fui É skins. inspirado demais. Eu acho que é muito legal essa nova geração ter outras referências do que é se divertir, outras referências do que é legal. Porque às vezes eu olho assim, parece que é um limbo da minha adolescência para quem eu sou agora, sabe? É tipo outra realidade. E acho que não precisa se desesperar para começar a vida adulta, né? Hoje em dia, se eu soubesse como ia ser a vida adulta, eu não queria ter antecipado tanto ela. Se eu soubesse que drama amoroso não é uma coisa tão legal, se eu soubesse que a ressaca vem, a fadiga, né? Passar mal na rua não é uma coisa tão legal. Antigamente, na minha cabeça e dos demais, assim, era tão divertido, tipo, chegar e falar assim, caramba, dei um puta PT, nossa, me passei. Hoje em dia, se eu vejo alguém que fala isso, eu falo, nossa, você podia muito bem ter evitado isso, né? Uma aguinha, né, intercalar. Mas é por isso. Na adolescência tu não sabe dessas coisas. Pelo menos, eu nunca voltaria pra adolescência, mas de jeito nenhum. Justamente porque tu não tem todas as respostas, sabe? E acho que ver um seriado que bota fé é uma nova geração. Eu não entendo essa geração. Eu acho Mas essa geração eu acho confusa. é muito confusa porque é muita informação, é muito autodescobrimento muito cedo. E, e às A vezes tem gente informação que tá fácil. e às vezes a gente nos é apresentado com programas como Heartstopper, onde as pessoas têm esses conflitos internos sobre sexualidade, mas eles são resolvidos tão facilmente. Pra mim é meio louco. O Nick, o personagem do Nick percebendo que ele é bissexual e tipo Assistindo um batendo filme. o não qualquer filme, Piratas do Caribe, e percebendo que ele gosta tanto da Keira Knightley quanto do Orlando Bloom, sabe? E eu fiquei, Comigo ok. foi assistindo a Múmia. Mais ou menos ali que eu entendi a bissexualidade assistindo a Múmia. É um dos meus filmes favoritos. Eu sei que críticos de cinema detestam, mas eu amo. Eu amo. Mas outra coisa também que me. Agora a gente pode abrir mais a discussão. Em termos de narrativa, em termos de episódio, em termos de como a história é contada, eu acho o seriado muito bom. Te engaja, te envolve. Os personagens secundários são muito bom construídos, são cativantes. E é isso, eu acho que até nos personagens secundários tem mais desenvolvimento e mais áreas que se apresentam mais como adolescentes, sabe? O Tal, até, mas o Casal Sapatão eu fico tipo, ok. Eu gosto. Nessa segunda temporada, esse relacionamento foi bem mais construído, mostrou muito mais problemas. Enfim, eu chorei bastante num episódio do baile. E é muito massa, assim. Uma única crítica que eu acho que eu... Não sei se a Netflix planeja lançar uma terceira temporada. Já confirmou. Eu acho que vai ter. Mas eu tô sentindo muita falta da presença da irmã do Charlie. Eu falei pra ela que você ia gostar. Nessa segunda temporada, ela tá mostrando tá muito nítido, assim, que ela não tá bem psicologicamente, assim. Ela tem alguns problemas muito sérios, assim, que me deixa muito angustiado. Acho que pelo fato de que mostra, mas não tem uma resolução, não desenvolve, e fica por isso. Tipo, eu sempre brinco dizendo que ela é tipo um easter egg. Eu até te falei que lá na primeira temporada ela é um easter egg. A gente nem sabe se ela é viva, se ela... Tu disse que ela não se parece comigo. Pra mim lembra muito Bruno.
igualzinho, assim, na minha cabeça, eu falo, gente, se o Bruno estivesse nessa série, não tem uma pessoa colorida, seria o Bruno, que é uma pessoa totalmente monocromática, de cabelos escuros, com uma olheira, cansado, e, tipo, não tem tempo pra essas palhaçadas, brilhinhos, arco-íris, é só reclamações. Eu acho que é o contrário, eu acho que ela apresenta resoluções. Eu gosto dela. Não. Eu gosto dela. É. Não sei. Eu sou muito fã de personagens que fogem um pouco desse glamour. Eu acho que Heartstopper, todo mundo usa sempre roupas muito vibrantes, coloridas. E, tipo, ela é a única personagem assim que aparece com uma puta olheira, cansada. Sempre tá tomando um chá e fazendo barulhinho com canudinho. É a gente gravando o podcast e tomando Coca-Cola. Coca Zero. Ai, juro. Outra coisa também que tu notou. Sim, é um programa, tem que ter um appeal visual, mas sim, que adolescente se veste daquele jeito. Quer dizer, até que tem... Eu acho que até faz que sentido tem pro país. O país que eles vivem, talvez. Eu acho que quando eu assisti Scans depois de muito tempo, eu percebi que os personagens também tinham uma estética visual muito diferente e que eu não concordava um pouco, mas pela minha vivência, onde eu vivia, né, no Brasil, obviamente as roupas não combinavam com a percepção de adolescentes que eu conheci e via. E às vezes é isso, na vida real, a gente não sabe que a nossa roupa tá, sabe, tipo, externando um pouco a nossa personalidade, sabe? Porque às vezes a gente não tem essa noção, sabe? Até porque tem a coisa do dinheiro, a coisa de outros aspectos que influenciam no nosso vestir, sabe? Que às vezes não tem a questão financeira, a questão climática. Alguns colégios, né, não são permitidos não usar uniforme. Eu, no caso, gente, eu fui bem apocalíptico. E, tipo, na minha escola sempre foi proibido ir sem uniforme. E eu ia sem uniforme. Eu era o único que, tipo, ia pra escola com cabelo pintado. Foi a primeira, assim, da minha leva do ensino médio, tipo, que estudaram junto comigo. Obviamente, o povo deu terceirão. Na minha época, eu lembro que eu tinha um crush muito grande numa Amapô. Que ela tinha um cabelo verde, ela tinha muitos piercing no rosto, na boca, no nariz, no ossinho perto dos olhos, tipo, em todo canto, assim, e ela tinha um cabelo, assim, bufante. Ai, ela era uma coisa muito chique. Eu lembro que a primeira vez que eu vi ela... Chique com cabelo verde. É que, assim, eu sempre tive um crush muito grande em skatistas, emo, góticas. Não fazia. Eu sempre tive uma É roubada esse tipo de estética. Esse povo é muito lindo, mas todos que eu me relacionei, no final eu me lasquei muito psicologicamente. Nunca terminava bem. Skatista é roubada. Não. E, tipo, pra mim, ela era um tudo, porque era um grupo totalmente, assim, só de meninos, punk, rock. E, tipo, ela era uma skatista muito autêntica, assim. Usavam umas pulseiras com sparkles. Eu tinha um crush muito grande. Avril Lavigne. Eu tive um crush. Eu tive um crush também. Enfim. Eu acho que toda essa referência, assim, a essa série é uma coisa muito linda. Na segunda temporada, eu achei legal a introdução de... Como posso dizer? Sobre um personagem, não sei se eu posso dizer. Mas com distúrbios alimentares, eu acho que é muito importante, né, ter essa abordagem. Obviamente, acho que nessa segunda temporada foi, eu acho, o fator que quebrou muito essa vibe do brilhinho, do colorido, trouxe um pouquinho mais para a realidade sobre os problemas, enfim, eu não sei se posso soltar muitos spoilers, mas eu não vou. Eu quero ver. Mas, enfim, eu acho que foi o que trouxe realmente mais a realidade. Onde, né, eu estudei, enfim, era muito comum pessoas com depressão. Tem até uma parte que um personagem diz sobre, né, mutilação, enfim. E traz muito mais esse clima um pouco mais real sobre como a pressão, como o preconceito causam danos psicológicos e físicos nas pessoas. E, enfim, acho que
foi a parte, assim, que causava bastante desconforto. Eu mesmo ficava com muita angústia assistindo, relembrando também muitas vivências, muitas coisas que passei, pessoas que eu conheci, enfim, no ensino médio, que tinham também problemas muito sérios. E, enfim, é uma série muito, muito boa, gente. Eu acho que eu fico muito feliz, real, de essa nova geração ter essa influência, poder colocar essa série para assistir com uma família e sem ter, tipo, assuntos muito, muito pra frente, assim. Tem um filme, eu acho que, eu não lembro o nome, se Eu Matei a Minha Mãe. Do Javier Dolan? Eu Sim. amo esse filme. Mas esse filme, uma vez eu coloquei pra assistir, tipo, minha família tava assistindo. Eu já coloquei vários filmes, assim, esporadicamente, assim, na TV, e minha família chegava e às vezes ficava meio eu ficava um pouco É, meio porque esse filme é pesado. Muito pesado. Tipo, O nome dele o nome já diz, né? E envolve um pouco a morte metafórica da figura materna, sabe? E como ela, mesmo sendo apoiando quem o filho é, o quanto que às vezes a gente tem que se emancipar dessa figura. Nossa, eu tava lembrando, eu até comentei com vocês quando eu cheguei aqui. Cheguei aqui, ó, doida pra soltar muita fofoca, conversar muito. Fazia muito tempo que eu não via Marina e Amanda, porque estavam em Porto. E Bruno também não via 2 semanas já, né? Trabalhamos muito, penamos muito essa semana. A gente só consegue se encontrar no domingo. É o dia, né? E o domingo é aquele dia que eu nunca sei se eu amo ou odeio. Eu detesto domingos. Mas o domingo tá ficando muito bom e interessante, porque tá sendo um dia, para mim, que eu socializo. Porque dia de domingo eu fico trancado no meu quarto, eu não vejo nem a luz natural. A única luz que eu vejo é a da tela do meu celular. Vendo Heartstopper. E vendo fake news no Twitter. Ai, meu Deus, olha. Sim. Mas então, eu lembro que na minha época, eu acho que eu tinha uns 16 anos, mais ou menos. 16, 17. Eu lembro que eu conheci uma série chamada The Graxy, The Next Class. Tem no Netflix, não sei se atualmente tem todas as temporadas. Mas também foi uma série que foi, eu acho que uma das séries que eu conheci personagens bissexuais. Tinha um personagem, eu não me recordo mais os nomes. Tem muito tempo que eu assisti. E eu já maratonei essa série tantas e tantas e tantas vezes. Mas atualmente já não me lembro. Mas sigo todos os atores até hoje no Instagram. Pena que a maioria deles nem deu continuidade como atores. Mas são atores muito bons. Mas é uma série que é muito divertida. É no colegial. O primeiro episódio já começa com uma briga de Grêmio, né? Grêmio Estudantil? Grêmio Estudantil. Na sua época também se chamava assim? Não sei se tinha, né? Esse tipo de eleição. Tinha. E era tipo um casal, né? Homoafetivo. E eles terminaram no verão. E disputaram o Grêmio em tipo chapas assim, diferentes? Sim, eles. Só que uma pessoa. E é um puta drama, você não tem ideia. E tipo, eram 2 pessoas. Uma das pessoas tinha uma puta condição financeira muito grande. Tipo, o pai era empresário e tal. Tipo, uma galera com uma classe econômica bem grande, era um colégio particular e tinha os bolsistas. É bem legal essa série, recomendo mega. Eu acho que os temas até hoje são muito atuais. Fala sobre aborto, álcool, pressão para fazer faculdade. Tem artistas também na série, a pressão com bloqueio criativo. Eu já falei que fala sobre aborto, né? Ok. Enfim, é que se eu puder dar muito spoiler, não sei. Não sei se eu posso dar muito spoiler que eu tô indicando, né? É só uma indicação. Sim, olha, no primeiro episódio, tipo assim, essa pessoa, um desses, né, que é um bissexual lindo, tem um crush nele tão grande. Desde que eu assisti assim, eu fiquei muito obcecado por ele. Muito obcecado por ele. Depois te mostro a foto. Ai, meu Deus. E, juro, já começa ali a briga porque esse cara investiu, tipo, dinheiro além da cota da escola pra vencer a eleição, com banners, comprou voto e, tipo,
essa gay, tipo, Por falou que assim... vocês estão gastando dinheiro com o Grêmio Estudantil, Eles são gente? ricos. Eles não... Esse casal, assim, eles não... E, tipo, eu lembro que foi no primeiro episódio, assim, eu tava muito assim, tipo, nossa, que paia, né? Aí teve uma festa na piscina, assim, aí os dois se trancam num lugar pra bater boca. Aí ele começa a flertar, meio querendo chamegar ele de volta, perguntar por que a gente terminou. E eu fiquei, tipo, E era uma estratégia. Aí era. Só que aí, obviamente, a gay não tá. Ela não ia aceitar perder, né? Claro. Ela conseguiu provas que essa pessoa passou do valor e tal, e tava comprando votos, conseguiu evitar que essa pessoa ganhasse. Teve anulação e essa Da pessoa chapa. ganhou. E, tipo, Ai, essas pessoas política, começaram a se né? odiar, enfim. Mas, enfim, essa série fala sobre ansiedade, depressão também. Tem alguns personagens que eu odeio. Odeio tanto, assim, que eu não consigo desassociar a pessoa e o personagem. Toda vez que eu vejo, eu sigo todo o elenco no Instagram. Toda vez que posto a foto, eu falo, ah, e aí? Né? O que você tá fazendo, fofa? Vaza. Aí eu só arrasto pra cima, mas não dou um follow. Mas enfim, eu acho que essa série também tem Netflix, tem um conteúdo muito, muito legal também, muito atual até hoje, assim. E é uma galera com cabelo colorido, enfim. Mas a estética já avisa, assim, é meio passada, assim. Lembra um pouco Malhação, mas é o que eu tinha pra minha época. E que tinha no catálogo da Netflix. Vamos combinar, é difícil, quase impossível. Eu não vi nenhuma ainda, nenhuma série, nenhuma produção que realmente reproduza a realidade da adolescência. Olha, tem um sim. Assim, não sei, essa não aborda tanto a realidade, mas é da Netflix também, que é Young Royals. Não sei se você... a realidade? Não é porque... Young Royals? Sim, não, é que eu digo assim, eu acho que das séries da Netflix, normalmente, como a gente já sabe, Netflix quer contratar uns marmanjos, assim, pra atuar como adolescente. E eu acho que essa foi uma das únicas séries que eu vi realmente gente com problema de acne. Gente que não tinha a pele boa, os dentes não eram corretinhos, não tinham clareamento. Ok, o visual. Mas sim, mas o roteiro realmente não é um colégio ali com realeza, gente muito rica, realmente não condiz muito. Não. Mas é uma boa série também, mega recomendo. Uma coisa que eu queria falar. Muito hater. Eu sou, gente. É porque pra mim a adolescência é uma época particular da vida das pessoas. É um tema muito à parte. Pra mim foi uma coisa muito traumatizante. Eu não gosto de coisas que retratam a adolescência, até porque realmente... Muitos gatilhos, né? Muitos gatilhos. E eu nunca acho que as pessoas sabem o jeito certo de fazer e acabam romantizando muitas coisas. Inclusive, eu queria falar uma coisa em particular de Heartstopper que me incomodou um pouco, que é o personagem do Nick. Diga. Pra mim, o Nick não é um personagem. Pra mim, ele é um fetiche. Eu acho que ele é muito estereotipado, né? Do bom moço, síndrome do bom moço. Eu acho que ele quer agradar todo mundo. Acho que é aquele personagem padrão, né? Acho que Samira Close, né? Foi cancelada até de uma forma injusta ontem por ter comentado sobre pessoas não padrões se relacionarem com pessoas padrões, né? Mas não acho impossível uma pessoa não tão padrão se relacionar com pessoas padrões. Eu acho que não é nem sobre isso. É mais sobre todos os conflitos do Nick. É sobre ele ser perfeito demais. Se você assistir a segunda temporada, tu vai ver que o problema tá no Charlie. Eu vi a primeira. Tu vai ver que o problema é o Charlie. Eu vi a primeira. E até isso, sabe? Acho que até o problema deve ser o Charlie, sabe? Ele não. Na primeira temporada, ele começa a entrar em conflito porque ele vê que os amigos dele são os bostas. Ok, e ele é bom. Na primeira temporada, ele começa a entrar em conflito e aí ele tem toda a resolução da sexualidade dele. Pronto, resolvido. Todo o conflito dele é porque ele gosta do Charlie e começa... Ok, ele consegue. E é gente que tá ali, que... Não sei...
é muito um fetiche e como é a aparência dele. E, gente, eu não sei se é amargor. Eu sou uma pessoa amarga, me desculpa. E é mesmo, hein? Eu sou, é gente. mesmo. Eu sou uma pessoa amarga. Esse tipo de gente não existe. Ai, eu quero defender o Nick ainda, gente. Gosto muito dele. E sabe qual é o problema de fazer esses personagens fetiches? Oi. Ah, é que como é para um público adolescente que não consegue interpretar as coisas muito bem ainda, não consegue pegar todas as minúcias e tal, e levam tudo pro coração e na intensidade, eles vão idealizar muito não só o personagem, como também o ator, e aconteceu vários casos de que começaram a assediar o ator no ponto tipo de cobrar ele qual é a tua sexualidade, tu tá se apropriando da gente ou tu tá isso do menino sai das redes sociais. Eu acho isso um absurdo, eu acho que isso não se faz. Ele é um ator, o trabalho dele é interpretar, é dar vida a personagens. Ele não tem, até porque tem pessoas que não vai cobrar a Scarlett Johansson se ela vai saber fazer as coisas que a Mulher-Aranha, a Viúva Negra faz. Ou qualquer um daqueles personagens, sabe? E esse é um problema, porque mexer com adolescência é mexer num vespeiro, é mexer com coisas que não tem solução, é mexer com coisas que é mais sentimento do que razão, sabe? É muito, muito cruel o que fizeram com o ator do Nick, né? Ele teve que se assumir pelo Twitter, foi uma coisa muito triste. Acho que ninguém deve cobrar a sexualidade de ninguém. Obviamente eu compreendo um pouco do fato de que estamos cansados, né, do queerbait, de transex também, enfim. Mas aí que tá, o queerbait é quando numa produção dão a entender que o personagem é gay, mas e o ele ator não é. Sim, a questão eu acho que vai um pouco disso. Nossa, quantas vezes a gente não assistiu já um filme, uma série, e que o ator que interpretava uma personagem, tipo, não era da comunidade, mas acabava lucrando, tinha fã-clubes e tal, e acabavam só lucrando realmente com isso. A gente tem várias referências, enfim, de coisas que já aconteceram. Tem aquele alguma coisa dinamarquesa, que é com... Garota dinamarquesa. Como? Garota dinamarquesa. Garota dinamarquesa, tipo, a pessoa é uma pessoa cis, é uma pessoa hétera e, tipo, tá interpretando isso, sendo que podiam estar dando, caramba, 2 autocarros ao mesmo tempo. Podiam estar dando ali o acesso, enfim, para pessoas que realmente vivem essa realidade. Poxa, quantas pessoas não existem no mercado que estão implorando, pedindo por emprego, por uma oportunidade, e você dá a oportunidade para uma pessoa cis, sabe? Eu acho que eu entendo, não achei justo, não concordo, não tirem as pessoas do armário, você pode saber, você pode ter visto, mas não é uma coisa bacana. Já aconteceu com amigos meus e isso é uma coisa muito cruel e desumana de se fazer com alguém, sabe? E também, se tu for pra pensar, é porque essa gente não pensa. Elas não sabem como é que é a estrutura de uma produção audiovisual. Tu não vai culpar os atores. Os atores, olha a greve que tá acontecendo dos atores, sabe? Sim. Eles querem emprego. Quem tinha que pensar nesse tipo de coisa são os produtores, são as empresas que fazem esse tipo de coisa. Exato. Sabe? É igual quando um artista, né, vai participar de um... Obviamente, né, que o artista tem direito de aceitar ou não um papel, aceitar ou não participar de um festival, mas a pessoa responsável por fazer toda essa curadoria, esse casting para contratar essas pessoas é a produção, é a produtora. Existe uma pessoa que é paga para fazer esse tipo de trabalho. Não é tipo, você vai entrar aqui. Não, existe toda uma procuradoria, existe agências de atuação, agências de festivais, assessorias, enfim. Então eu acho que às vezes é meio cruel você cobrar o posicionamento de uma pessoa em específica, sendo que você deveria questionar a empresa, enfim, a pessoa que está criando ou movimentando, né,
Até porque aí tu vai falar, mas ele tá tirando oportunidades de gente. Ok. E o assédio que o ator do Charlie sofreu também? Por ele não ser dos padrões. Sim, é muito cruel. Que aí a gente coloca né? um ator que é LGBT e aí ele sofre isso? Sim, o Nick, né? Assim, o Nick não tem responsabilidade sobre a estética, sobre o corpo dele, porque ele só tá sendo ele não tá fazendo nada de mal. Mas é muito cruel enquanto o ator do Nick, né, está sendo endeusado. Nossa, é um sonho do homem, tipo, é o homem ideal para mim, eu quero casar com essa pessoa, nananã. Assédio, toda vez que aparece ele, tipo, com shorts um pouco mais justo, marcando os músculos, ou sem camisa, tá, tipo, todo mundo ali engajando e tal, sexualizando um ator que eu acho que ele é maior de idade agora. Maior de idade. Mas na época eu acho que ainda nem era. E enquanto o ator do Charlie sempre é, tipo, a piada, porque a sobrancelha dele estava por fazer alguma coisa do tipo. Aconteceu isso também com o Omar Yusso, né? Que é o que fez Elite. Que ele tinha uma sobrancelha diferente das outras pessoas. Elite é complicado porque Elite, todo mundo parece que não tá no colégio. Sim, parece que é todo mundo na faculdade. Eu não sei o que é aquele Elite. Elite. É um pornozão. Pior que eu assisti até a 4ª temporada, eu acho. Mas enfim. Elite, na verdade, eu não quero nem entrar porque é uma coisa feita pra fetichização, sabe? Isso é um fato. Sabe? Ponto. Heartstopper. Isso. Exato. Heartstopper, pra mim, como tu disse, é pra falar com essa nova geração e pra talvez dar uma ressignificada sobre sexualidade nas próximas gerações, o que isso é muito bom. Mas a história também é muito boa, a produção é muito boa. Eu acho que tudo prende muito bem, é bem construído. Não é uma coisa que acontece muito com as produções da Netflix, que o episódio piloto, já até se chama piloto, e é um episódio com a produção muito boa, com audiovisual muito bom, trilha sonora muito boa, e aí no segundo episódio, os que vão se passando, o conteúdo acaba ou se repete com uma outra série genérica que a Netflix tem. E eu acho que essa série em específico e a saga de livros também são muito bem construídos, tem muito respeito. Enfim, eu acho que é muito, muito boa, assim, é de excelente bom tom. Acho que não tenho uma crítica, assim, em específico para dar. Eu acho que realmente vai fazer uma diferença muito grande. Fico muito feliz que essa próxima geração vai ter esse acesso e que as próximas das próximas assistirão essa série igual eu assisti umas séries mais antigas. Séries não, né? Filmes de conteúdo LGBT. Tive esse acesso, então... Bom, dona Netflix tá de parabéns. Netflix... sim, tá de parabéns. Sim, a produtora, eu não lembro o nome da produtora em específico. Não é a produtora. É que assim, a Netflix, ela vai colocar... Ela só paga, né? Não, a Netflix vai colocar produtos. Ela não se importa com o teor, sabe? Ela vai colocar ali tudo que é tipo de produto, ver onde tem nicho e aí continuar produzindo justamente porque ali é que tem dinheiro e que ela tem que ter o retorno, sabe? Sim. Então se vocês estão achando que Netflix é boazinha porque ela tá renovando o Heartstopper pra 3ª temporada, gente, não sejam ingênuos, sabe? A Netflix é uma empresa norte-americana capitalista, ela tá ali porque o produto dela tá vendendo. Ela não tá nem aí se é não liga pra essa geração do hate ou algo. É só uma indústria, né, que lucra com, enfim, com de fato tudo isso. Uma coisa assim que me pega bastante, eu acho que muitas séries acabam da Netflix, como Elite, enfim, não queria utilizar como exemplo, mas Elite é um exemplo nítido, assim, de que não existe mais enredo, estão espremendo história, já fugiu do que era a base da primeira temporada, nem os próprios atores que começaram na primeira temporada já estão nessa última temporada, eu acho que vai sair a 6ª temporada. 6ª temporada? Sim, é a última, a Anitta vai estar na série, aparentemente. Mas ela vai ser professora? Não, ela é aluna, a Anitta é aluna. Sim, okay. 30 e tais anos e aluna no ensino médio. Deixa pra lá. E, enfim,
acaba que, tipo assim, já não tem mais conteúdo, já não tem mais enredo. O que sustenta a série é a sexualização, né? O abuso de drogas, festas e dramas amorosos. É o que traz essa série. Então, tipo assim, a Netflix não tá se importando com conteúdo, com roteiro, nada. O que eles querem é lucrar. E acaba que essa indústria aí, né, querendo ou não, é quase uma indústria pornográfica, porque tudo que tem ali é sexualizado, né? E Tem ainda várias mais- produções da Netflix, acho que tem a 365, nananã, 365, que é basicamente sexo, 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 sexo. E acaba que a Netflix lucra com isso e porque ela, faz mais filmes porque a galera tá assistindo e fica em alta. ela lucra não por qualidade de produções, ela lucra por algoritmos, por visualizações. Ou seja, se ela coloca uma coisa tão ruim que as pessoas vão querer ver só para ver o nível de quantidade e criticar, para ela tá bom, sabe? E eu acho que isso é uma estratégia, uma forma de organização de imprensa e lucro que é horrível, sabe? A gente devia prezar mais na qualidade, não na nível de visualização e engajamento, que eu odeio isso, de engajamento, sabe? Porque a pessoa pode ter só, tipo, meia dúzia de gato pingados e falar merda e ter uma proporção de visibilidade enorme, sabe? E é isso que o Twitter está se tornando, por causa enfim, da visualização do Elon Musk, Sim, sabe? Da idealização dele, o sabe? verificado, né? Enfim. Mas, enfim, eu acho que sobre Headstopper, eu acho que não tenho muito o que acrescentar assim, é dar spoilers. Eu acho que está muito bem construído, muito de bom tom. Assistam. Digam o que vocês acharam sobre, se vocês assistiram. A gente vai fazer um post no Instagram. Quando sair esse episódio, não sei se esse episódio já sai nessa segunda. Sai, amanhã já sai. Ok. E a gente vai gravar outros episódios ainda hoje. Bom, acho que é isso. Tem mais algo a acrescentar, senhor Bruno? Eu acho que, como qualquer obra cinematográfica, vejam e não se empolguem. No sentido não expectativa? Não é isso. Não façam de uma obra feita por uma lógica de mercado definir a personalidade de vocês. Aprendam com a antiga geração que cresceu assistindo Skins, Gossip Girl. E que hoje nem gosta de beber e nem gosta de usar drogas. Viveu muito quando era novo. Deixa pra curtir a vida adulta quando ela chegar. Não antecipe os passos, enfim. Isso, e tenta não romantizar, sabe? Tudo. E vejam tudo, é bom ver tudo, sabe? Mas sempre tenha uma boa seleção do que tu pode guardar e o que tu pode jogar de uma obra. Filtra aí. E sempre saibam também a lógica de que se uma coisa está sendo lançada, é porque tem coisas por trás e tal, sempre busquem conhecimento. É isso. Bom, gente, eu sou... Quem tu é? Quem sou eu? Bom, eu sou Leone, estou em todas as redes sociais possíveis com @Leo, com 2 O, e Leone com 2 Vs no final. Bom, é isso. Estamos também no Caoscast Pod, no Instagram. E quem és tu, Bruno? Gostaria de saber. Eu sou uma pessoa que vai fazer 30 anos daqui a pouco. Mas eu estou no Instagram, eu estou no Twitter, Brunube, com 2 zeros. Podem me procurar lá. Eu tenho um Medium também, onde eu posto alguns textos meus que são de jornalismo, de críticas de cinema, porque eu meio que faço um trabalho como crítico de cinema para uma plataforma aqui de Lisboa. Vão por lá. Inclusive, eu fiquei encarregado de cobrir a segunda temporada do Heartstopper. Eu vou escrever um texto daqui a pouco. Olha, parabéns, amigo. Então, se preparem, vai ser lançado isso. Então, e é isso. Obrigado por participarem, por escutarem e até o próximo episódio. Até o próximo. Um beijo.